Ultimamente, devido à pandemia da Covid-19, nós temos precisado cada vez mais se expor diante de câmeras, como em reuniões virtuais ou videoconferências. Essa necessidade tem trazido algumas consequências e alguns pesquisadores têm noticiado recentemente a chamada fadiga do Zoom. O que é essa fadiga? Como podemos minimizar os efeitos desse, digamos, mal necessário que nós temos que nos submeter devido às circunstâncias atuais? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu espero que esse conteúdo te beneficie de alguma forma. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Vendedor de Ideias. Recentemente, um pesquisador da Universidade de Stanford publicou um artigo em uma revista que falava sobre algumas causas ou motivos pelos quais muitas pessoas, nesse período de pandemia, têm se sentido tão exaustas ao serem expostas de forma contínua, de forma regular ou até mesmo por longos períodos a reuniões virtuais, a videoconferências, por meio de aplicativos como o Google Meet, o Zoom ou mesmo o Skype. Essa exaustão ou fadiga que as pessoas têm sentido passou a ser chamada de fadiga do Zoom, porque é um dos aplicativos mais comuns utilizados para essas videoconferências. Quais são alguns fatores que têm levado as pessoas a se sentir tão cansadas, exaustas, ao se expor tanto em reuniões virtuais? Vamos ver alguns desses fatores nesse vídeo. Alguns especialistas em comunicação têm destacado que a comunicação por meio de vídeos exige mais atenção dos participantes. Por que isso ocorre? Ora, existe um fenômeno que nós temos que é comum e que nós às vezes nem percebemos que ocorre com a comunicação verbal e a comunicação não verbal quando nós estamos presencialmente com as pessoas. Quais são esses aspectos? É um aspecto chamado sincronia. Nós sabemos que, como ocorre, por exemplo, nesse vídeo que você está assistindo, você consegue ver que eu estou movimentando meus lábios, você consegue ver minhas expressões faciais, meus gestos, e ao mesmo tempo, paralelamente, quase que simultâneo, você consegue escutar a minha voz. Às vezes, em algumas reuniões, dependendo do aplicativo que é usado, da quantidade de pessoas ou mesmo da conexão de internet, essa sincronia se perde. Você vê que as pessoas ficam mexendo o lábio, quando na verdade o som daquilo que elas estão falando, daquilo que elas estão falando, sai bem depois. Isso causa um desconforto quase que no nosso subconsciente e faz com que a gente fique estressado, às vezes até sem perceber. Esse é um dos elementos que pode causar estresse ou desconforto quando nós estamos em reuniões por videoconferência. Uma outra coisa que pode causar desconforto ou estresse ao participar de reuniões virtuais é quando você não tem acesso a todas as reações que as pessoas têm. Você não consegue perceber, como presencialmente acontece, todas as expressões faciais, se a pessoa está balançando com a cabeça e concordando com você, ou mesmo o volume de voz ou o tom de voz que ela está utilizando. A falta desses elementos na comunicação por vídeos faz com que as pessoas se sintam desconfortáveis, estressadas e quando isso é exposto durante muito tempo a uma pessoa, elas se sentem exaustas. Daí vem a fadiga do Zoom. Alguns outros pesquisadores têm relatado que um outro problema muito comum é que nós somos submetidos praticamente o tempo inteiro durante reuniões virtuais a um espelho da nossa própria imagem. Nós percebemos que a nossa imagem também aparece junto com as câmeras de outras pessoas, com a imagem de outras pessoas. E o que é muito comum é que nós ficamos olhando para nós mesmos, ficamos analisando para saber se a nossa iluminação está boa, se o cabelo está arrumado, se nós estamos num ambiente adequado para passar para as pessoas uma imagem boa, uma imagem positiva. Essa preocupação com a própria imagem, se não for devidamente colocada no seu lugar ou se não for feita com equilíbrio, pode fazer com que a gente fique muito ansioso, muito preocupado e fique o tempo inteiro conferindo se está tudo certo, se não está aparecendo alguma coisa, talvez que passe uma imagem, uma impressão ruim para as pessoas. Essa preocupação excessiva, essa hiperexposição à própria imagem é outra coisa que causa muito desconforto. Esses mesmos pesquisadores relataram que as mulheres, especialmente, têm sido mais acometidas por esse aspecto da fadiga do Zoom, muito preocupadas talvez com a sua aparência diante de outras pessoas. Enfim, são muitos fatores que fazem com que a nossa mente fique desconfortável quando somos submetidos a muito tempo numa reunião por videoconferência. Agora nós vamos alistar aqui algumas dicas que podem ajudar você a minimizar esses efeitos, até que essa situação tenha passado e a gente possa se reunir com segurança e ver uns aos outros pessoalmente. Primeiro ponto, pare de se preocupar com a sua aparência. É verdade que você precisa verificar, quando você vai iniciar uma videochamada, se você está com uma aparência agradável, uma boa imagem para passar para as pessoas. É verdade também que você precisa olhar se o ambiente ao seu redor está organizado, para que você possa ligar a sua câmera e assim não ser acometido talvez por um imprevisto ou algo que vai lhe deixar desconfortável. Só que essa preocupação precisa ter limites. Isso precisa preceder a reunião. Você não pode, durante todo o período em que a reunião está em recurso, ficar se preocupando se o seu cabelo está no lugar, se tem um gatinho
um animal passando atrás, ou se tem algum aspecto de desorganização no ambiente ao seu redor. Se você parar de se preocupar muito com a sua aparência durante uma reunião por videoconferência, você vai sentir menos cansaço, menos exaustão, que resulta na fadiga do Zoom. Uma segunda coisa que você pode fazer é aprender a dizer não para algumas reuniões virtuais. É verdade que muitas empresas precisam, para ter uma interação com seus colaboradores, para poder alinhar bem os pensamentos, as ideias da empresa, precisam fazer reuniões. Mas será que são necessárias todas aquelas reuniões que são submetidas a alguns funcionários? Será que algumas coisas não podem ser resolvidas por meio de mensagens de texto, mensagens de áudio, ou mesmo um e-mail enviado? É verdade que a gente precisa de reuniões para ter interação com as pessoas, ver como que elas estão reagindo ao que a gente diz, mas precisamos fazer isso com equilíbrio. E em alguns casos em que reuniões virtuais podem ser rejeitadas, aprenda a dizer não. Uma terceira coisa que você pode fazer ou dar atenção para que você não seja acometido pela fadiga do Zoom é você dar atenção à sua postura. Será que você anda sempre com os ombros para baixo, curvado? A sua coluna tem que estar reta. Você precisa também, se você passa muito tempo na frente de um computador, verificar se ele está na altura dos seus olhos. É verdade que a gente precisa muitas vezes participar de reuniões que são em notebook, mas algumas pessoas têm procurado solução para isso por meio de suportes que levantam ali o nível da tela para que você não fique encurvado e talvez sinta o seu pescoço dolorido ou enrijecido. É muito importante que a nossa postura não nos deixe doloridos ou cansados, porque o corpo vai com certeza influenciar no nosso cansaço mental também e vice-versa. Por isso, numa reunião por videoconferência, de vez em quando é bom você se levantar, esticar as pernas, dar uma volta na sua casa e depois voltar e se sentar de novo. Dessa forma, você não vai ficar parado por muito tempo e não vai sentir tantos efeitos assim da fadiga do Zoom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal para não perder as notificações dos próximos vídeos que a gente vai lançar. Tá certo? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.